Como é que é esse papel da China? Aonde ela quer chegar e quando que você acha que ela vai chegar? Bom, a China, ela é, como eu gosto de chamar, o império da vez, porque quando a gente olha na história, sempre tem uma nação que acaba dominando as coisas. Nos últimos 100 anos, tem sido os Estados Unidos, desde 1917, quando os Estados Unidos interferiu ali na Primeira Guerra Mundial, e agora a gente está vendo o bastão sendo passado para a China. Só que o problema da China é que é um país 100%, não só comunista, mas as ideologias deles são completamente contra a liberdade do ser humano. Então, a gente vai entrar agora numa era que vai ser controlada pela China, quer a gente queira ou não. Inclusive, eu falei sobre isso no YouTube hoje de manhã, sobre como a China já comprou o mundo inteiro e ela está investindo bilhões em vários países, em construir infraestrutura em vários países, comprar terra em vários lugares. Aqui na Europa, a China é um dos maiores donos de terra em vários lugares, de portos. No Brasil também, pelo que as pessoas me contam, então tem bastante influência da China ali, e isso é o continuar ali da história. Sempre você vai ter aquele império que está influenciando as coisas. Nos últimos 100 anos, a gente teve os Estados Unidos fazendo a mesma coisa. Então, os Estados Unidos abriu base militar em vários países, os Estados Unidos interferiu em vários países, os Estados Unidos teve aquele papel de desestabilizar o Oriente Médio em parceria com o Reino Unido, porque o que acontece é, quando você estuda história ou quando você estuda geopolítica, você tem aquela versão ali bem assim, simples que lhe é ensinado. Você aprende, teve a Segunda Guerra Mundial, daí começou a Guerra Fria, comunismo versus capitalismo e tal. Mas a realidade é que está tudo conectado. Tudo, e eu gosto de falar que o mundo geopolítico é um teatro gigante. Porque, por exemplo, a minha especialidade de estudo é a Guerra Fria. E quando eu olho para a Guerra Fria, o que eu enxergo é o seguinte: na fachada, você tem União Soviética, né, que hoje é a Rússia, versus Estados Unidos. Esse é o maior conflito ali desse período histórico. Porém, quando você olha na questão da inteligência, que é a minha área, organizações de espionagem, você enxerga que elas trabalharam juntas durante esse período. Então, peraí, como é que você tem na frente, ali na televisão, você tem a União Soviética sendo o inimigo mortal dos Estados Unidos, se por trás das cortinas a CIA trabalha junto com a KGB? Qual que é a lógica disso? Então, a mesma coisa a gente vê no mundo de hoje. Por exemplo, a China é o grande inimigo da liberdade ocidental no momento. Sim, a China é esse país que é comunista e é capitalista também. Só que a gente tem que se perguntar, quem é que é, quem é que orquestrou o tabuleiro de xadrez para que chegasse nesse ponto onde a China está com tamanha influência? A gente tem que olhar para os anos 70 para ver isso, quando a China começou a crescer economicamente. Quem é que estava auxiliando esse crescimento econômico? Se não eram os próprios líderes ocidentais. Só que a gente não aprende isso, a gente acha que é tudo assim, nada está conectado, a gente pensa, não, é só que agora a China está crescendo. Não, isso tudo acontece bem orquestrado já há muito tempo. E o que eu falei da questão do Reino Unido o Reino Unido estava influenciando, estava com a mão invisível deles, que a mão invisível é essa mão que altera o curso da história e ela é dirigida por, oficialmente, organizações de inteligência, inclusive a inteligência britânica é, na minha opinião, a mais fantástica que existe em termos de influência, em termos da maneira que eles operam, em termos, assim, apesar deles oficialmente terem começado a existir em 1911, já tinha operações acontecendo na época da Rainha Victoria, no século XIX. Então, assim, eles já estavam influenciando, eles já estavam na China no final do século XIX, eles já estavam na Índia, eles já estavam no mundo inteiro fazendo as operações secretas deles ali, só que a gente não aprende sobre isso na história. Eu nunca aprendi em aulas de história que tem organizações de inteligência que estão alterando o curso da história. Nunca foi ensinado. Por quê? Porque se você aprende isso, aí você começa a aprender que tem certas mentiras no mundo, e uma coisa leva a outra. Então, assim, como eu falei, tudo está conectado e, no momento, a China é o jogador da vez, pelo fato de que, através da infraestrutura da China, através do dinheiro que a China tem, inclusive eu estava até vendo uma matéria hoje que a China é o país que mais cresce em número de bilionários, enquanto o resto do mundo está empobrecendo, enquanto que aqui as pessoas estão perdendo emprego, não tem mais dinheiro para nada, na China está crescendo o número de bilionários. Então, esse vai ser o país que vai tomar o controle e, infelizmente, para nós, esse país é comunista e é um país que não só é comunista, como a União Soviética era, mas é um país que tem tecnologia muito avançada para auxiliar nesse controle das pessoas. Esse dinheiro é da China, Débora, ou tem alguém, ou o Xi Jinping é coordenado? Esse dinheiro pertence à China ou são grandes capitalistas aliados
a um exército extremamente potente, imbatível, e que serve para atender esses interesses que tem muita gente que, principalmente a esquerda, odeia o termo globalismo, né? Não aceitam de nenhuma forma. Uhum. Quem está por trás desse dinheiro? É a China, o Partido Comunista Chinês, e ninguém toca? Ou não? Eles são um instrumento, uma ferramenta de famílias e elite mundial muito potente e que dominam nações. Um exemplo disso, que é exatamente isso que é quando você vê que o Xi Jinping, quando ele teve uma reunião com o Trump, ele falou que ele é descendente do dragão, né? A linhagem dele vem do dragão. E você pergunta, mas que dragão é esse? Bom, esse dragão é o mesmo símbolo que é usado, por exemplo, pela família real do Reino Unido para dizer da linhagem deles. Então, claro, agora a fortuna, o dinheiro vem da China, só que quem é que financiou no começo tudo isso? Sim, foi os líderes globalistas. Quem que são os globalistas? Eles são um grupo de pessoas que não têm nacionalidade, não têm país, eles existem com essa meta de unificar um mundo só, uma só religião, uma só moeda, tudo porque daí fica mais fácil de você controlar. Se você tem países soberanos, países diferentes, cada país com os seus interesses, você não consegue criar um controle ali total do mundo. Então, por isso é necessário. Agora, você tem que olhar quem é que financiou no início. Por exemplo, a questão da Revolução Bolchevique que aconteceu na Rússia. Inclusive, eu fico irada quando eu vejo jovens que cresceram no Brasil, um país capitalista, defendendo o comunismo. Democrático. Exatamente, sendo que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que nasceram na União Soviética, pessoas que cresceram ali nesse lugar, que foi completamente devastado pelo comunismo. Então, antes você tinha um país que, tudo bem, tinha a sua pobreza, também sempre existiu, porém era um país que tinha a sua fé, era um país que tinha a sua riqueza. Aí, de repente, chegou o Lenin e destruiu tudo. Agora, quem é que financiou o Lenin? Quem financiou o Lenin foram magnatas que viviam no Ocidente, que viviam na Alemanha, que viviam no Reino Unido. Então a gente precisa olhar para a fonte do dinheiro, da onde veio o dinheiro, e a gente vai entender quem é que está manobrando tudo isso. E eu gosto de falar que, desde ali das guerras napoleônicas, tem um grupo que financia os dois lados dos conflitos, e agora não vai ser diferente. Por exemplo, muito próximo, daqui a alguns anos, a gente vai ver uma terceira guerra mundial entre a China, Rússia, Iraque, Irã, versus os Estados Unidos, Israel, países europeus. Quem é que vai financiar essa guerra? Pode ter certeza que vai ser um grupo que vai financiar os dois lados. Mas o que eles ganham com isso? Aí entra a questão que a batalha é física e espiritual, para você entender por que um grupo de pessoas se dá o trabalho de destruir o mundo onde vivem. Você tem que abraçar o aspecto espiritual dessa história.